Deus do céu, irmão. Se tivesse como comprar alguns dons, a gente pagava um preço bom, mas não dá, né? Comprar um dom de tocar um negócio desse. Meu Deus do céu. Tem alguém que toca instrumento aqui, irmão, na igreja? Tem alguém? Violão, teclado, tem alguém que toca? Quem toca teclado? Tem alguém? O Mara está levantando a mão ali, toca teclado? Oh Deus, querido, vamos lá. Queridos, João capítulo 6. João capítulo 6. Verso de número 47. Glória a Deus. Quero apresentar o Rafael, né? Rafael, esposo da irmã Gisele. Gisele, bem-vindo, viu, Rafael? Bem-vindo. Já esteve aqui no mês de janeiro num culto. Estava uma tromba d'água, mas a gente não lembra porque esse negócio de máscara, né? Aí é complicado para a gente conhecer. Mas Deus abençoe, muito bem-vindos aqui, viu? Glória a Deus. Essa casa aqui é a casa do Pai, é a casa de vocês, não é a casa do pastor, não é a casa do fulano, é a casa de todos nós, tá bom? Tenha liberdade para adorar Jesus, tá bom? Abra o teu coração, deixa Jesus, aleluia, ser o teu Senhor, no corpo, na alma, no espírito, em todas as áreas. Glória a Deus. Orar pela Elza, né, Elza? Elza, o paizinho partiu, 96 de janeiro também, né? 96 anos de idade, o paizinho dela partiu para a eternidade. Orar para a família, para Jesus consolar. Elza está bem machucadinha, mas, enfim, a vida tem que dar continuidade, né? Vamos orar, viu, Elza? Bom, Deus sabe de todas as coisas. Já conversamos bastante, e é assim mesmo. Vai chegar a nossa vez. Ai, meu Deus, haja coração, né, irmãos? 6:47, todos acharam? Na verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Parece até redundante, né? Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Amém. Queridos irmãos, em 2008 foi publicado um livro. O tema do livro era 10 coisas
eu gostaria que Jesus não dissesse. E depois saiu outras séries desse livro. Mas o livro era 10 coisas que eu gostaria que Jesus não dissesse. Mas o tema do livro não é uma heresia, não. O tema do livro, ele nos chama para uma realidade com Jesus. Uma das coisas que Jesus disse, e você só vai ser lembrado, é quando Jesus disse: olha, se te ofenderem, se te baterem na tua face, ofereça outra face. Outra coisa que Jesus disse, que se tomarem a tua túnica, né? Outra coisa que Jesus disse também foi sobre, fale bem dos teus inimigos. Jesus só falou coisas, dentro dessas 10, né? Jesus só falou coisas que não dá para, assim, dentro da nossa naturalidade, a gente compreender isso. Poxa, falar bem do meu inimigo, é complicado isso daí, irmão. Na prática é difícil, humanamente falando, você falar bem, né? Você falar bem de quem fala mal de você, é difícil, não é fácil. Tem que ter muito Deus na vida. Você perceber que uma pessoa, ela não vai com a sua cara, e mesmo assim você falar bem dela, Jesus estava falando isso. E várias outras coisas que Jesus disse que Jesus falava, que não era assim de arrancar aplausos, não, era coisa assim pesada mesmo. Mas dentro destas coisas que Jesus falou, e uma parte boa delas, que Jesus disse, está ali no Sermão do Monte. Está entre o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus. Aqueles 3 capítulos, Jesus, ele estava falando no Sermão do Monte, quando Jesus começa falando das bem-aventuranças, né? Quem vê a introdução ali fala: oh, que pregador maravilhoso, que bem-aventurado é. Então Jesus vai aí aplicando ali, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Quando você tiver um tempinho, lê para você ver como que Jesus estava falando ali nos 3 capítulos. Jesus não estava pegando leve, não. Jesus estava falando assim: olha, você quiser me servir, você vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Olha, você que só corre atrás de dinheiro, é difícil você agradar aí 2 pessoas. Você vai ter que deixar um e agradar outro. Jesus estava dizendo: olha, é impossível agradar 2 senhores. Você há de odiar um e amar o outro. Jesus estava falando só coisas assim que a gente não é muito fã de ouvir. Mas tudo isso que Jesus falou, se a gente ver lá no final do Sermão do Monte, você vai ver que o povo, ele continuou ali ouvindo Jesus. Ninguém foi embora com aquele sermão de Jesus. No capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, ninguém foi embora com a mensagem de Jesus. Embora, né, foram essas mensagens, essas palavras, não foi uma mensagem assim de expulsar cliente, né? Expulsar cliente. Não foi uma mensagem de expulsar os ouvintes. Mas aqui, irmãos, nesse texto aqui do capítulo 6 de João, Jesus, ele vai falar coisas, Jesus, ele vai falar algumas verdades, que algumas pessoas, e a gente viu aqui no finalzinho, que não eram gente estranha, eram pessoas que estavam bem assim, acostumadas com Jesus, eram pessoas que estavam acompanhando Jesus. Então Jesus, ele começou falando algumas coisas que a gente leu no final do texto aqui, e Jesus disse assim: olha, o discurso está duro? Está duro. Muitos dos discípulos disseram: está duro demais esse sermão, Senhor. Essa mensagem do Senhor está muito poderosa e está machucando. E Jesus, ele até terminar dizendo: vocês querem ir também entrar esse pessoal aí? Então veja bem que não era gente estranha, não era o vizinho, não era crente, não, era o crente discípulo, o crente que estava próximo de Jesus. E foram essas verdades que Jesus estava dizendo. Por quê? Porque Jesus, irmãos, ele é o nosso rei, ele é o nosso salvador, amém? Jesus é o nosso rei. E Jesus não queria ser rei de um grupo que estava atrás dele somente para encher a barriga. Jesus não queria ser rei de um povo que só estava seguindo ele, que só seria subordinado a ele por causa da comida e da bebida, por causa da fome, por causa daquilo que... E tanto é que no capítulo 6, você vai ver o capítulo 6 ali, foi aonde Jesus, ele faz a multiplicação do pão e peixe. Acho que foi a primeira, né? Acho que foi a primeira multiplicação que Jesus faz dos pães e peixe, do pão e peixe.
E daí o povo, meu Deus, ficou vidrado no Senhor Jesus, ficou vidrado. Meu Deus, esse homem aí, ele faz coisas que é tudo que a gente precisa, é o que achamos agora a igreja certa, achamos o homem certo agora, vamos seguir esse homem aí. Mas Jesus, ele vai falando algumas verdades, que a intenção e o desejo de Deus jamais, presta atenção aqui no que eu vou dizer agora, jamais quando Deus falar com você, jamais Deus vai falar para você de uma forma que tenha a finalidade de matar você, de prejudicar você. Jamais Deus vai falar de uma forma que tenha a finalidade de deixar você para baixo. Muito pelo contrário. Quando Jesus ele está falando com você e você está sentindo que mesmo que esteja ali sendo de uma forma um pouco severa, você precisa entender que o maior interesse de Deus é de fazer você ir bem na presença dEle, de você ficar firme na presença dEle, porque Deus, irmãos, assim como eu estava elaborando essa pregação, que é bem curtinha, e eu estava pensando assim, quando Deus estava aqui, Jesus estava falando de uma forma um pouco rigorosa com a igreja, Jesus estava querendo mostrar para quem? Quando Jesus estava falando de forma assim, incisiva mesmo, Jesus estava querendo mostrar para quem? Para quem que Jesus estava querendo ensinar? Ainda que uma pessoa tivesse sendo corrigida por Jesus, ainda que ela tivesse sendo, hoje a gente aprendeu a respeito da exortação, da exortação, que existe várias formas de exortação, uma delas é dar ânimo, encorajar você, mas também tem a finalidade de corrigir você. Para que é que Jesus quer fazer isso? Queridos, Jesus estava querendo, eu vou usar isso como aplicação, Jesus estava querendo mostrar não só para a igreja, mas Jesus estava querendo mostrar também para aquelas pessoas que só têm segundas intenções a respeito de Jesus, que muito melhor do que ter o que Jesus dá, é ser o que Jesus é, ou ter o que Jesus é na nossa vida. Mais importante do que aquilo que a gente recebe de Deus, é ter Deus como Ele realmente quer ser para nós. Ficou difícil também de entender, né? Eu fiz tanta coisa aí. Eu não quis usar um termo muito comum aí. Mais importante do que as bênçãos de Deus, é o Deus das bênçãos. Mais importante do que o que você recebe de Deus, é aquele que dá as bênçãos. Mais importante do que o pão e o peixe, é aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Porque se você comer um pão e um peixe comendo, você está com muita fome, e você vai comer um pão e um peixe, quando for amanhã na hora do almoço, está com fome de novo, não é verdade? Então por que eu vou só correr atrás do pão e o peixe, se amanhã eu estou com fome de novo? Eu vou logo, se você tem a oportunidade, está com muita sede, mas aquela sede, você tem acesso à fonte. Por que você vai se contentar apenas com um copo de água, se você tem acesso à fonte de água? Por que você vai se contentar apenas com uma bênção que ela é passageira, se você tem a liberdade de se apropriar desse dono das bênçãos, que é Jesus de Nazaré? Então, muito mais do que o pão e o peixe, Jesus queria ser para eles o que o povo não teve ele lá no deserto. Porque é isso que Jesus fala aqui, olha. A gente vai ver no versículo 26 do capítulo 6, que o povo lembrou do pão lá no deserto. A gente vai ver aqui que Jesus estava dizendo assim, olha, eu faço, no versículo 26 do capítulo 6, ele vai dizer assim, Jesus respondeu e disse, na verdade vos digo, que vocês me buscam não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Que Jesus, ele estava querendo dizer assim, olha,
eu não quero ser controlado e domado por vocês. Eu não quero ser para vocês um Deus que vocês tenham controle, que vocês venham domar Ele. Eu não quero ser um Deus que a hora que a necessidade bate, vocês vão lá e me consultam. Não, Jesus estava dizendo assim, ó, eu quero ser muito mais do que isso, muito mais do que quando você tiver necessidade, não que isso é errado, jamais, mas muito mais do que uma necessidade momentânea, Jesus quer ser para toda a vida em nós. Como se uma mulher, esse dia atrás numa terça-feira eu falei, como se uma mulher fosse no casamento com o seu marido ali, o noivo e a noiva vão se casar. Eu já falei isso numa terça-feira, e na hora dos votos, o pastor dizia assim, olha, falar para o marido, você promete ser fiel a ela, e na alegria, na dor, na tristeza, na doença, você promete ser fiel a ela. E o noivo dizer assim, não, eu quero ela para mim, mas eu quero ela para lavar, eu quero ela para limpar, eu quero ela para passar roupa, eu quero ela para cuidar da casa, eu quero ela para fazer esse serviço, eu estou casando com ela por causa disso. Qual que é a reação da mulher, irmão? Se a mulher escutar isso da boca do noivo, não, eu estou casando com ela, mas é assim, ó, é porque ela lava bem. Imagina a mulher que lava, ela passa bem. A mãe dela falou que ela passa uma roupa que é coisa fina. Olha, ela limpa uma casa que não existe diarista igual. Então eu estou casando com ela por causa disso. E na mesma coisa a mulher, se a mulher falar assim, não, eu estou casando com ele por causa que ele tem dinheiro. Hoje está difícil. Eu estou casando com ele por causa do dinheiro dele, né? Ele tem dinheiro, né? Ele tem uma boa formação, vai ganhar muito dinheiro, vai ser engenheiro. Não posso perder a oportunidade, né? Mas eu estou casando com ele por causa que ele tem um futuro profissional muito promissor. Então, por isso que eu estou casando com ele. Um amor não tem, não. Como é que é, irmãos, um casamento desse? Um casamento que tem finalidades diferenciadas, não tem um objetivo de um amar o outro. Claro que tudo isso está no pacote, tá ou não está, irmão? Qual é a mulher que casou sobre a promessa aí, dizendo assim, ó, você nunca vai relar uma unha tua numa roupa, nunca, eu vou deixar você relar a mão no sabão e pó, você não vai relar a mão na que boa, né, não é que boa que fala aqui, né, outra coisa, que é, Jesus amado, que boa é, água sanitária, não, você não vai lavar a roupa, você não vai. Qual que é a mulher que casou sobre essa promessa, irmão? Você pode até ter casado sobre essa promessa, mas você está com a mão velha que está comido pela água, tadinho do marido. Estou jogando os maridos no fogo aqui, né? Qual o marido que ouviu da esposa, olha, pode ficar tranquilo, você não vai, eu vou cuidar, enfim, não vou deixar, e hoje, né? Então, irmãos, o que Jesus quer é um casamento, é uma noiva, é um casamento sincero. Um casamento sincero. Vai passar pelo deserto? Vamos passar junto. Nós vamos comer codornize, nós vamos comer isso, nós vamos comer aquilo, mas nós vamos passar junto. Não importa o que vai vir pela frente. Vai vir, ó, se fosse lá nos anos passados, se os casal que casou em 2019, os casal casou em 2019, se pudesse, né, se tivesse como prever. Olha assim, ó, você promete amar ele na pandemia que vem aí e fora da pandemia? Imagina o casamento, que pandemia? Vai vir uma pandemia aí, não está sabendo? Não, vai vir uma pandemia que está feia na terra. Não, eu vou abraçar junto com você, com Covid ou sem Covid, nós vamos se abraçar aí, pronto, que deu. Firme, sabe que vai vir situação difícil, irmão. Sabe qual é o casamento aí, irmão? Pergunta quem casou semana passada aí, pergunta quem casou semana passada, tá só no Love You, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, pergunta como é que tá, irmão. Vai vir luta, vai vir prova, vai vir oposição, vai vir contrariedade, mas vai ter dia que ela vai ter que lavar roupa, se não for todo dia, vai ter dia que ela vai ter que limpar a casa, vai ter dia que o homem vai ter que limpar a casa, vai ter dia que o homem vai ter que ficar em casa, a mulher vai ter que trabalhar, vai ter dia que vai ser inverso, irmão, casamento, ou seja, um ama o outro independente do que venha. Independente do que aconteça, vai ter o que comer um ovo, parte em 2. Um ovo, frita e parte em 4. Uma farinha, bota um alho no meio e come com farinha. Meu Deus, coisa boa, farinha temperada. Ei, irmão, é casamento que o amor é que é a base, que é a estrutura, que é a raiz. O que vem pela frente é Deus que sabe. Então Jesus, ele estava querendo tirar do povo, ou fazer o povo, irmão, a questão de fidelidade.
ser fiel a Ele, ser fiel a Ele, porque eles estavam tão interessados em encher a barriga, que eles não pensavam no que Jesus era para eles. Eles estavam tão interessados em matar a fome passageira, que eles não perceberam o que Jesus era para eles, irmão. A vida eterna, o pão vivo que desceu do céu, é aquele pão, irmão, que não estraga, que não embolora, é aquele pão que sacia a nossa fome, aleluia. É esse pão. Jesus estava querendo que eles fossem conscientes. Jesus, ele multiplicou pão e peixe 2 vezes na Bíblia, mas você acha que Jesus não multiplicaria muito mais, irmão? Para que multiplicar muito mais, se todo mundo já tinha interesses secundários? Você acha que Jesus não pode fazer milagre todo dia, irmão? Você acha que Jesus não pode fazer milagre todo dia, irmão? Qual é o casal que vive só com coisas, dinheiro sobrando? Se a gente vê os artistas, né? Irmão, dinheiro eles têm que na vida inteira eu não vou juntar. Dinheiro eles têm que na vida inteira eu não vou juntar. Mas se o dinheiro segurasse o casamento deles, eles não estariam lá na página da revista mais chique do Brasil. Fulano largou de ciclano, Bertano largou de fulano, e por causa disso, então, se dinheiro segurasse o casamento, não isso. Se não tiver fidelidade, se não tiver amor, se não tiver carinho, se não tiver dedicação, irmão, é a mesma coisa Jesus, irmão. Se não buscar Jesus na palavra, se não buscar Jesus na oração, se não buscar Jesus, irmão, nessas coisas, pode ter certeza, irmão, nós não vai ficar por muito tempo na igreja. É a primeira prova que vem, eu vou largar tudo, abandonar tudo. Olha as fotos antigas da igreja aqui para você ver, irmão. Olha as fotos antigas lá da tua família, que é gigantesca. Olha lá, parente que cantava, que louvava, que profetizava, que puxava demônio pro chifre aí. Olha aí, irmão. Olha lá, vê se estão na igreja. Dá até dó, irmão. Dá até dó. Parece um nazismo. Parece um nazismo espiritual. Gente que foi levada, mas não é Jesus que levou, não. Está aí, ó, pelo mundo afora. Fidelidade com Jesus, irmão. Fidelidade com Jesus. Eu estava vendo uma entrevista, e o camarada começou dizendo assim, ele mandou uma carta, né, para essa pessoa, e essa pessoa ia ler essa carta na rádio. Daí começou assim, olha, ele contando a história, eu sou noivo já faz tanto tempo, e sou fiel à minha esposa. Aí a mulher já começou dizendo, a mulher que ia responder a pergunta, falou assim, mas não faz mais nada do que a obrigação. Ser fiel como se fosse um favor, né? Como se fosse um favor. Eu achei interessante, né? Que fidelidade é a questão de obrigação, irmão. Ser fiel a Deus, irmãos, ou é ou não é, como se fosse fazer um favor. Não, eu vou ser fiel a Jesus, eu vou fazer um favor para Jesus, vou ser fiel a Ele, vou fazer um favorzinho para Ele, né? Como se fosse um favor, não, irmão. Ou é fiel ou não é fiel ao Senhor. Ou é fiel na hora do pão descendo do céu, ou é fiel na hora do deserto seco mesmo, só com água ali para beber, e glória a Deus. Ser fiel a Jesus, ser fiel a Deus. Ser fiel quando todo mundo está ganhando dinheiro, você com boleto para pagar, mas seja fiel ao Senhor. Ser fiel a Deus quando vê um casal, e você querendo dar uma festa para tua noiva, tua mulher, você vê um casal lá na Grécia, andando no navio, naqueles mar transparente, e você na prova não tem dinheiro para comprar uma flor ali de R$20 para dar para ela. Seja fiel ao Senhor Jesus. É na fidelidade, irmãos. Deus tem um jeito estranho de fazer amigos. Quando você quer fazer um amigo, o que você faz? Um almoço, um churrasco, camarão, moranga. Faz ali aquela tainha que já está começando aí a colheita, a pesca, né? Para arrumar um amigo. Aí Jesus, quando quer arrumar um amigo, fala assim, ó, coloca ele na prova. Vamos ver se ele vai ser um amigo bom mesmo. Vamos ver se ele vai dar um amigo bom. Aleluia. Mas a gente aprende nesse texto todo aqui, irmão. A gente aprende nesse texto todo aqui, ó, que o pão vivo que desce do céu, ele foi motivo de escândalo para os judeus, e é até hoje motivo de escândalo, não é para o ímpio não, para algumas pessoas da igreja. Que Jesus, ele foi escândalo para as pessoas que eram para preservar, os guardiões da lei, os guardiões da palavra, os guardiões das profecias, que eram para entender o propósito de Jesus. Eles distorceram as prioridades. As prioridades. Vocês me buscam porque comeram ontem do pão.
É ontem que vocês comeram do pão, não faz tempo não, foi ontem, vocês comeram pão ontem, vocês estão buscando aqui, não é por causa do que eu sou não, é por causa do que eu faço. Sabe quando aquela pessoa sabe que você faz alguma coisa legal, uma coisa boa, e quando não tem outra coisa que ela fazer, ela te liga, oi, tudo bem, estava sumida, nossa, aí você já fala, ela vai pedir, ela vai pedir. Ele vai pedir. Não, é que eu estava aqui lembrando de você e tal. Não tem como você fazer aquele negócio para mim. Aí, é a mesma coisa Jesus, irmão. O povo estava só atrás de Jesus quando a barriguinha doía. Sabe, irmão? Sabe aqueles... Deus o livre guarde se eu falar aqui, a gente vai ofender muita gente. Mas sabe, irmãos, aqueles povos, aquelas pessoas assim, que quando o juiz libera uma causa, fala, eita, Jesus é bom, é maravilhoso, vem aqui dar o testemunho, vem aqui profetiza, chuta o púlpito, sai chutando os irmãos de tanta alegria. Meu Deus do céu, acabou o dinheiro, irmão, sumiu o amado em Cristo. Né? O aviãozinho fundou, o aviãozinho caiu. Não, irmãos, Jesus, venha o que vier, Ele é o pão vivo que desceu do céu, aleluia. Eles estavam, irmãos, eles não estavam entendendo o que Jesus estava dizendo. Eles achavam que eles tinham que saborear Jesus. Eles acham que eles tinham que, eles estavam dizendo assim, mas nós vamos ter que comer a tua carne, vamos ter que comer o teu sangue. Tem uma palavra uma frase que diz assim, que quem não transcende, não compreende. Ou seja, eles não estavam compreendendo. Jesus não estava dizendo que tinha que comer a carne dele no aspecto literal. Jesus estava dizendo que tinha que beber o sangue dele com aspecto literal. Mas eles sabiam, ou eles estavam se fazendo que não sabiam. Eles estavam dizendo assim, mas nós vamos ter que comer o teu corpo, nós vamos ter que comer a tua carne. Então Jesus estava dizendo assim, olha, eu não quero que vocês percam a oportunidade como os seus pais perderam lá no deserto. Irmãos, eles tiveram a ousadia de lembrar do pão que desceu lá no deserto, mas não tiveram a ideia de lembrar o final dos pais deles. O final dos pais deles foram insignificantes. Como se fosse, ele morreu porque tinha que morrer. Não, eles morreram no deserto por causa do quê? Por causa da rebeldia. Eles morreram no deserto, não foi de fome, não foi de sede, não foi de doença. Eles não morreram no deserto por nada disso. Eles morreram no deserto por falta de crer do que Deus tinha para eles. Demorou tempo para Deus limpar o Egito que estava dentro da... Tanto é que aquela geração ficou lá depois quando você for ler a Bíblia. Não, eles achavam que tinham que comer Jesus. Como canibais, achava que tinham que ser canibais. Tem uma palavra, que fala sobre antropofagia. É uma antropofagia, que o canibalismo, eles comiam as outras pessoas. A ideia deles era que as características, as qualidades daquele que morria ou daquele que era comido, vinha tudo para eles. Imagina, se fosse assim, eles achavam, e eles sabiam, porque lá em Levíticos capítulo 17, Deus proibiu eles comerem carne crua e beber sangue. Então eles sabiam, irmão. Jesus não estava falando no sentido literal. Nessa noite Jesus não está dizendo assim, tem que comer o corpo de Jesus, não. Aqui, irmãos, é você se alimentar de Jesus espiritualmente. Ou seja, é você saber que Jesus é salvador da tua alma. Que você, irmão, a alma, irmão, ela reflete no corpo, ela reflete na nossa emoção, ela reflete na nossa vida, a alma, e ela vai se alimentar de Jesus, e ela vai sair daqui hoje alimentada, abençoada, para você enfrentar a semana. Os inimigos da alma que nos rodeiam, os inimigos da alma que nos cercam, que querem causar medo na gente. Então, em nome do Senhor Jesus, não é religião, cada religião tem um símbolo. Você vai lá no islamismo, tem um símbolo, é uma lua em crescente com uma estrela no meio, tem um significado. Você vai lá no budismo, tem um significado. Você vai lá no
judaísmo tem um significado, você vai lá no outro, tem uns significados, um símbolo com um significado, mas quando você vai para o cristianismo, você vê uma cruz que era motivo de escândalo, porque a cruz, irmãos, era como se fosse uma cadeira elétrica ou alguma coisa que de tirar a vida das pessoas. E a cruz, ela ficou como símbolo, o símbolo do cristianismo. Porque, irmãos, é um caminho que Jesus quer que a gente entre por ele e não volte para trás. Amém? Vamos colocar em pé? Vamos colocar em pé. Eu quero orar por você. Rapidinho nós vamos servir a ceia. Aleluia. Glória a Deus. Oração pela filhinha do Fábio, a Júlia. Fabinho aqui está com Covid. A Marluz pede oração por eles também, que foram afastados por segurança, estão isolados, né? Estão afastados dos dois jeitos, né, irmão? Vamos orar para Jesus entrar com providência. Amém. Como é que é o nome dele? Moisés, sobrinho do irmão Samuel. Vamos orar por eles. Amém, queridos? A Netinha, vamos orar então também. Glória a Deus. Enéas, já se posiciona aqui para nós servir a ceia, pode ser? Glória a Deus. Chamar o Enéas, chamar o Alan. Depois o Nicole, dá um esperto. Pensa bem, Nicole. Não, meu Deus. Jesus amado. Perdoa, viu? Você vê se me perdoa. Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, Senhor meu Deus e meu Pai, nós oramos, Senhor, nessa noite. Oramos, Senhor, meu Pai, pela Júlia. Senhor, alcança a Júlia lá. Deus querido, ela está com Covid. É uma criança, Senhor. É uma criança. Então alcança a Júlia lá. Também oramos, Senhor, pelo sobrinho do nosso irmão Samuel. Oramos, Jesus, para que o Senhor venha alcançar ele ali, o Moisés. Senhor, visita agora, Pai, visita agora, Pai, em nome de Jesus, entra com a providência. Senhor, também, nós oramos, Senhor, meu Pai, pela vida, Senhor, daqueles que estão enfermos. Deus santo e poderoso, abençoa, Senhor, agora este pão. Aqui está o pão